A paz, amado, tudo bem? Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nas cartas para Deus, a palavra que Deus colocou em meu coração está lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 16, e o versículo 7, versículo 6. A palavra do Senhor que vai nos dizer assim: E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes à sua aparência, nem à altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Só até aqui, amados. Hoje nas cartas para Deus, a palavra que Deus colocou no meu coração é sobre Deus olha a nossa essência. E vendo aqui essa passagem em 1 Samuel, o profeta Samuel foi orientado por Deus a buscar um novo rei. Ele havia tirado a unção do rei Saul, não tirou o reinado do rei Saul, mas tirou a unção. E ele havia declarado ao rei Saul, havia declarado a Samuel que haveria um novo rei. Então Deus orientou a Samuel que fosse até a casa de Jessé, e ali na descendência de Jessé estaria o novo rei. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele se encantou com os filhos de Jessé, viu homens grandes, homens fortes, homens bonitos, e se encantou ali com o mais velho e clamou a Deus e disse que aquele era o escolhido. E Deus disse que não. Então ele foi passando de filho a filho e dizendo a Deus: é este, certamente que é este. E Deus: não é este. Não é este, Samuel. Você é um profeta, você recebe as minhas orientações, você ouve a minha voz, mas você ainda é um ser humano. Você olha com os olhos humanos. Você olha a aparência, você olha o porte físico, a beleza. Nenhum destes é o novo rei de Israel. Porque eu não olho nada disso, eu olho a essência. Eu vejo a essência das pessoas. Então Samuel viu que não havia mais nenhum filho ali e perguntou a Jessé se havia algum outro filho. E até Jessé se esqueceu. Até Jessé, é verdade, existe um menino. Ele está no campo cuidando das nossas ovelhas. E então Samuel pediu que chamasse ao último filho, ao filho mais jovem, e que ninguém comeria à mesa enquanto este filho não chegasse. E quando este filho chegou, e as pessoas olharam para ele, e Samuel olhou para ele, provavelmente Samuel olhou e deve ter pensado: nossa, mas é só um menino franzino. E Deus revelou a Samuel: este é o meu escolhido. Este é aquele que será o novo rei de Israel. E talvez Samuel não tenha entendido, mas como ele ouvia a voz de Deus, ele sabia que era Deus, ele não tinha dúvida que era Deus. Ele ungiu aquele menino com a unção de Deus. Aquele menino era Davi. Aquele menino era Davi, nós sabemos bem da história do rei Davi. Nós sabemos que ele venceu o urso, venceu um leão, venceu o gigante Golias. Foi um rei muito poderoso, muito abençoado por Deus. É um homem segundo o coração de Deus, declarado pelo próprio Deus. Mas ele era um menino franzino, de baixa estatura.
E quantas vezes você e eu nos colocamos na posição de inferioridade diante das pessoas, nos colocamos em limitação, ou nós mesmos nos colocamos, ou pessoas nos colocam dessa forma. Nos achamos inferiores àquele que tem poder, nos achamos inferiores àqueles que são mais altos, mais bonitos. Nos julgamos menos preparados que muitas pessoas. Amados, tem sim julgamento de pessoas, tem pessoas que nos colocam para baixo, nos menosprezam pela nossa cor, pela nossa raça, pela nossa crença. Mas pior que isso é quando nós mesmos nos colocamos nessa condição. Quando nós mesmos não olhamos a nossa essência. A gente fica preocupado porque somos pequenos, ficamos preocupados porque nossa vida financeira não vai bem, não temos riquezas, não temos fartura. Ficamos preocupados porque estamos fora do peso, ficamos preocupados porque nos achamos feios. Porque, bem que eu podia ter o cabelo igual ao daquela irmã. Bem que eu podia ser um ungido de Deus, como aquele pastor, como aquele profeta, como aquele irmão. Bem que Deus podia olhar para mim. E aí nós nos sentimos inferiorizados, nós nos colocamos nessa condição de inferiores. Mas olha essa passagem. Olha o que Deus nos ensina nessa passagem em 1 Samuel. O rei Davi talvez fosse na época, antes de ser escolhido, a última pessoa desta terra que nós como seres humanos colocaríamos como rei. Ele seria a última pessoa, talvez se houvessem 100 outras pessoas na frente dele e a escolha fosse do ser humano. Talvez chegasse na vez dele e ainda, não, traz mais 100, esse não. Tragam mais 100 pessoas, este não será rei. E o ser humano faz isso. O ser humano julga pela aparência, pelo porte físico, pela beleza, pela cor, pela raça, pela aparência física. O ser humano coloca padrões de, não nem padrões de beleza, né, mas padrões de pessoas que estão dentro deste padrão são as pessoas certas. Pessoas com esse padrão são as erradas. E aqui eu não estou falando de conhecimento, se a pessoa tem formação, não tem faculdade, aqui aí já não cabe nesta fala, né? A formação ajuda para que profissionais atuem com responsabilidade nas áreas que elas atuam. Não tem como uma pessoa trabalhar como médica, sem ser preparada com todo o conhecimento médico que Deus capacitou pessoas para cuidar de pessoas. Não tem como uma pessoa desenhar, planejar uma ponte, um viaduto, um edifício sem o conhecimento técnico. Então não é disso que eu estou falando. Mas estou falando de como o ser humano muda a palavra de Deus. O ser humano muda a palavra de Deus que está lá em Gênesis, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus não criou a pessoa de baixa estatura à sua imagem e semelhança. Deus não criou a pessoa de alta estatura, a pessoa magra, a pessoa com excesso de peso, a pessoa branca, a pessoa negra. Um americano, um asiático, um judeu, um brasileiro, não. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem, e aí com o homem está a mulher também. Mas esta palavra liberada a Moisés, de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ela é uma palavra genérica. Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas o homem não. Aí o homem faz divisões.
O homem faz divisões. O negro não pode entrar aqui, o branco não pode entrar aqui, o negro não é aceitável, o branco não é aceitável, o magro não é aceitável, o com excesso de peso não é aceitável, a pessoa especial não é aceitável. É o homem que faz isso. É o homem que faz essa seleção, não é Deus. Deus provou aqui que a pessoa tem o seu valor no que está no coração dela, não na aparência física. Não se ela é preparada, se ela tem faculdade, que isso vai para uma outra direção de conhecimento e de atender o público com responsabilidade. E não é disso que eu estou falando. Mas de como o homem segrega. Deus não segrega, amado. Deus não segrega pessoas. Deus não julga pessoas e Jesus é a prova viva de que isto é uma verdade. Quando Jesus Cristo veio a esta terra, ele falou com os romanos, ele falou com os soldados romanos, ele liberou bênçãos para os soldados romanos que o buscaram. O centurião de Cafarnaum, Cornélio. Ele liberou bênção para os leprosos, bênção para os coxos. Tentou liberar a bênção para os fariseus, para os saduceus, para os entendidos das leis, para os reis. Jesus falou igual para todos. Alguns de uma forma mais ríspida, exortando, outros de forma mais suave, curando, abençoando, ensinando. Jesus não fez distinção de pessoas, mas nós fazemos. E o pior de que fazer a distinção de pessoas é nós nos menosprezarmos. É nós nos colocarmos na condição de inferiores. Ah, mas eu estou fora do peso. Ah, mas eu sou de pele escura. Ah, mas eu sou um branco no meio dessas pessoas, não serei aceito. Quem tem que nos aceitar é Deus, amado. Ainda que você não seja aceito pela sua parentela, ainda que você e eu não sejamos aceitos pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, nós somos aceitos por Deus porque foi Ele que nos criou. Nós somos recebidos de braços abertos por Jesus Cristo, que morreu na cruz de braços abertos para nos salvar. Não se coloque numa condição de inferioridade. Não se coloque numa condição de inferioridade porque você não tem bens, porque você tem passado por dificuldades, porque você não se acha bonito, porque o seu cabelo não é como você queria, porque a cor da sua pele não é como você queria, porque o seu peso não está de acordo com o que você acha certo. Você está fazendo a mesma coisa que as pessoas fazem com você e comigo. Eu posso falar com propriedade sobre isso, porque eu tenho a pele escura e já passei por muitas situações constrangedoras. Em lojas, em supermercados, em festas. As pessoas olham para nós que somos de uma cor diferente. E se a pessoa está de terno, ou é um segurança ou está trabalhando naquele lugar. Ou é um crente. Que bom, né? Tá pensando que é crente e já pelo menos está um pouco melhor. Mas não é isso que importa, amados. As pessoas podem pensar o que elas quiserem da gente. Elas podem pensar o que elas quiserem de você e de mim. O que importa é o que você pensa de você. O que importa é o que você é para Deus. O que importa é o que o Deus pensa de você. O que Deus pensa de você e de mim, o que Jesus pensa de você e de mim, está aqui em 1 Samuel. Está declarado aqui em 1 Samuel. Eu vou ler aqui para reforçar isso. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos. Porém o Senhor olha o coração. É uma palavra revelada ao profeta Samuel. É Deus falando com Samuel. Eu não vejo como você vê, porque eu sou Deus. Eu que te criei. Eu que te coloquei nesta terra. Eu que permiti que você esteja aqui até hoje. Tira isso do seu coração, amado.
Se livra desse complexo de inferioridade hoje. Ah, mas eu me incomodo muito de estar assim, meu corpo não está como eu gostaria. E a sua mente? Nós sabemos que o corpo veio da terra e a terra voltará. A nossa alma e o nosso espírito permanecerão. O nosso espírito que permanecerá. Quando nós partimos desta terra, a palavra diz, Paulo fala sobre isso, que nós somos carne, alma e espírito. Quando a alma desconecta da carne, quando a alma desconecta do corpo, nosso corpo físico morre, mas o nosso espírito não. E a diferença é com o que nós alimentamos o nosso espírito. A alma é um caminho de ligação entre o nosso corpo e o nosso espírito. O que a gente usa com o nosso corpo físico para que chegue na alma e da alma vá para o espírito, o que nós fazemos para alimentar o nosso corpo físico, que passa pela alma e chega no espírito, é o que vai fazer a diferença. Então, meu amado, utilize esse corpo que Deus te deu, utilize essa mente que Deus te deu para se encher de Deus, para que a sua alma transmita coisas boas para o seu espírito. E aí você sentirá a paz que excede todo entendimento. A paz em meio ao caos, a gente pode estar em meio ao caos, em meio às nossas perturbações, aos nossos maus pensamentos. E ainda assim, quando nós alimentamos a nossa mente com a palavra de Deus como aqui, ter em mente que não importa o que o homem pensa, não importa o que a pessoa que está do seu lado pensa, se é seu cônjuge, se é seu pai, se é sua mãe, se é seu irmão, que te critica pela forma como você está, com dificuldades físicas, dificuldades financeiras. Deus revelou aqui que Ele te ama como você é e não há nada que a gente possa fazer para Deus amar você e a mim mais ou menos. Não há nada que a gente possa fazer que faça com que Deus me ame e te ame mais ou menos. Ele olha o teu coração, Ele te ama. E o posicionamento, a mudança de atitude tem que partir de você e de mim. Porque quando essa palavra vem para mim, ela é primeiro para me exortar, primeiro para que eu aprenda e depois para liberar para as pessoas que estão à minha volta. Eu passo, amados, pela minha pele, pela cor da minha pele, eu já passei diversas situações e meus pais são testemunhas de algumas delas. E o problema não é a pessoa, por exemplo, achar, tá num lugar, é funcionário, é garçom, é segurança, é crente, não importa. O que importa é o que você faz com isso, o que importa é o que você e eu, o que nós fazemos com isso. Você vai lá e vai tirar satisfação com aquela pessoa, porque na visão limitada dela, ela te viu como algo inferior, e por acaso é algo inferior você ser um segurança, você ser um evangélico, um garçom. Há alguma vergonha nisso? Todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. E a palavra também diz que quem não trabalha não deve comer. E aquele que não trabalha dá trabalho. Não existe trabalho indigno, a não ser que seja trabalhos envolvidos com coisas que Deus não permite. Existem os trabalhos que pessoas fazem de tirar o que é dos outros, de várias outras situações que eu não vou comentar aqui. Mas todo o trabalho que você está fazendo de forma honesta, justa, sem tirar o que é dos outros, é honesto. Todo trabalho é honesto e todo trabalho é necessário. Tire um garçom da sua função e veja o que acontece naquele restaurante. Tire um segurança da posição de olhar o que está à volta, de cuidar do lugar que você trabalha e veja o que acontece.
Então não há serviço indigno, mas pessoas fazem isso com pessoas. Pessoas julgam, pessoas que se veem com um pouco mais de status, o que é uma bobagem. Menosprezam pessoas pelo que elas veem. Como o próprio profeta Samuel, que era um profeta, olha o que o profeta fez. Olhou homens bonitos, olhou homens altos, fortes, e disse: o mais velho é o rei, o outro é o rei. Certamente o terceiro é, com certeza o quarto, com certeza o quinto, o sexto. E Deus disse: não, 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 não. Você está vendo com os teus olhos, eu vejo com o coração. Se liberta hoje, meu amado. Porque o pior peso não está no julgamento das pessoas, está no seu julgamento, está no que você faz em cima do julgamento das pessoas. Não dê importância para isso. Valorize o seu ser, se valorize. A sua essência está no seu coração, a sua essência está nos seus pensamentos, a sua essência está no buscar e no caminhar com Deus. Não está na sua cor, não está no seu status, não está na sua aparência física, está no seu coração. Fica com essa palavra no seu coração, compartilhe com aqueles que você ama. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Amém.